Galera, DCcast hoje um amigo, foi o primeiro convidado que estreou nosso estúdio aqui. E hoje a gente está, né, com a honra de recebê-lo de novo aqui, meu amigo Thiago aqui, que vai, inclusive trouxe um presente aqui para mim, né, tá passando aqui por Brasília aqui. E seja bem-vindo, cara, Poxa, sempre, né? muito obrigado mais uma vez aí. No primeiro eu falei que eu ia fazer o lançamento do livro e agora voltamos aí falo que é o mais um filho aí, né, para Pô, que para a legal. coleção, o segundo livro aí. E é um prazer, sempre estar em Brasília, tem que avisar aí pra gente tomar um cafezinho e Sim. bater papo, né? Mas se apresente aí pra turma, né, para quem não viu o primeiro aí, para o pessoal te conhecer, Thiago. Não, bom, para quem está ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Tiago Melo, sou especialista em sucessão empresarial, governança corporativa, ativos securitários, autor de dois livros, né? O livro Checkmate, que foi um livro que virou best-seller no ano de 2020, um livro totalmente independente, e agora autor, né? Coautor aí do livro The Big Players, que é um livro que eu fiz junto com mais aí. Opa, que eu fiz com mais 4 celebridades aí que estão ligadas ao mundo securitário, previdenciário e mercado financeiro. Que são referências aqui em Portugal e dentro dessa área que a gente já atua há bastante tempo. Para você ter ideia de tempo de mercado que tem aqui somando, né, a atividade de cada um, tem mais de 100 anos. Então é Nossa. uma turma com experiência e realmente pessoas que tem resultados e faturamentos expressivos dentro desse mercado, e a gente está escrevendo agora para o colega que quer enveredar para essa área, ou que procura uma orientação, ou que precisa entender ali o que deu certo para cada um. E eu acabo falando daquilo que eu gosto bastante, que é essa área securitária ligada à parte de sucessões, né? Que inclusive foi tema lá do Checkmate que eu lancei em 2019. E eu sou Pass Country Chair da MDRT, que é a Million Dollar Roundtable, que seria, né, é a maior organização do mercado financeiro e securitário do planeta. São mais de 90 países que fazem parte. Fui presidente dela aí por 2 mandatos. Hoje eu sou membro do conselho vitalício dela, então membro vitalício desse conselho da MDRT, CFO para a área do Cone Sul, do mercado da América Latina. E há mais de 12 anos aqui no Brasil nesse mercado, há 16 anos lá fora, atendendo pessoas de altíssimo nível como Nossa. você, sua família, a empresa, né? Então é o que eu continuo fazendo aí com gosto e com vontade, né? Então, dentro dessa área. Teve uma pessoa até me procurou esses tempos agora, né? Mas foram duas pessoas até. Não, você não quer rever para trocar? Falei, cara, não mexa com isso não. O cara que está fazendo já para mim, assim, que cuida dessa parte para mim, assim, ele É, vive isso, ele ama isso e a gente observa sempre quando a gente conversa, se encontra, né? Que você, assim, não é uma sua ação momentânea, né? Que muita gente às vezes pega uma oportunidade, né? E aí é. o pessoal às vezes vem com esse argumento, não, mas às vezes a pessoa só está um tempo. Falei, cara, ele não está só um tempo, ele está há muito tempo. É isso. Muito tempo e tem que estar constante, né? Aquilo que a gente Sim, sempre fala. Acho que para qualquer atividade, você não pode ser um foguete que acaba o combustível e ele despenca no oceano. Não adianta você ter um ano bom ou um período da sua atividade de resultado bom e depois parar. sim. O objetivo é ter consistência, mas mais do que consistência é reciclar, estudar, procurar se destacar no meio, porque é um mercado com. Se a gente pensar, no Brasil hoje, a gente está falando de aproximadamente 300 mil profissionais ligados a essa área. Sim. Para ter, por exemplo, o selo da MDRT, ou para ter a certificação internacional da MDRT, a gente tem menos de 1% hoje. Né? A pandemia ela deu até uma arrefecida boa nesse mercado. Sim. E para fazer parte de 1% dos melhores profissionais dentro de um país que é um continente como o nosso, né? Para atender aí os mais variados tipos de negócios, tipos de clientes. Hoje, né, a minha especialização está ligada à área empresarial, à área autônomos, à área do médicos, ligado a essa área que precisam dessa estruturação. Então a gente tem que estudar sempre, né? Como E que foi, muito. Thiago, esse período, assim, eu acho que antes da pandemia, eu acredito que, ou então no momento da pandemia, muita gente deve ter pulado desse barco aí, né? Sim, Porque a quantidade de problemas, de situações que vocês vivenciaram, imagino é. que a galera, Você assim, teve você teve ali um ano e meio bem tenso, né? eu falo que foi 2 anos assim
dos 10 anos, né, até então, antes da pandemia, que eu estava no mercado aqui, eu fiz esses 2 anos em 10, assim, de intensidade, de acontecimento, de tanto coisas boas como coisas ruins. Na área de seguro, por incrível que pareça, aqui no nosso país, ela despertou bastante. Então, a área de seguro foi uma das áreas que mais faturou durante o período da pandemia, porque as pessoas despertaram, né? Então, elas despertaram para a necessidade de se proteger, despertaram a necessidade de proteger o cara, né? Quem está à frente de um negócio, ele precisa se proteger. Quem está à frente do provento da família precisa se proteger. Então, despertou porque a pandemia foi onde que o invisível ali saltou os olhos, mudava, a vida da pessoa mudava da noite para o dia. A gente teve milhares de família, órfãos, né, da pandemia, gente que perdeu ali o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, ou os dois juntos, né, os provedores ali de uma família da noite para o dia, e não tinha receita para continuar. Então, o mercado securitário ele aumentou muito nesse período e ele está cada vez mais fazendo parte da cultura do brasileiro. Isso é muito bom. Motivo esse que até acaba cruzando o seu nome e pessoas entrando em contato, né? Então, isso é positivo. Tivemos agora como qualquer mercado, né? Muita gente, muitos colegas, muitas pessoas que enveredam nessa área de mercado financeiro, mercado securitário, previdenciário, como diz, né, o Carlos Drummond, né, em brancas nuvens, né, reclamando da vida, esperando alguma coisa passar, o melhor momento, e outros que despontaram. E eu posso dizer que, em questão de resultado, os meus 2 últimos anos em ritmo de trabalho, que você já conhecia antes, né? O trabalho físico era um pouquinho só puxado, né? Era 4 a 8 voos por semana para rodar o Brasil e fora do Brasil. E nesses 2 anos, para mim, foram resultados expressivos. Assim, foram meus melhores 2 anos em termos de faturamento, produtividade, de conexão, porque o online ajuda muito isso. A tecnologia foi muito preponderante para a gente poder aumentar o braço de atuação. Eu comecei a entender que meus negócios dependem de mim, então eu comecei a criar uma maneira que eu possa estar coordenando todas essas áreas, acabei expandindo as áreas de atuação, né, na área do direito, do tributário, do fiscal, área contábil, área securitária, sucessória, contratos, acordos, patrimonial, gestão de patrimônio, offshore. Então, assim, cresceu bastante. Então, quando a gente, né, recebe o limão, ou você reclama do gosto, ou faz uma limonada ou um mousse, né, que é melhor ainda. Então é isso. Tiago, me conta esse livro aí. Quem que foi a ideia de reunir essa turma toda e colocar, vamos dizer assim, compilado essas informações aí? O livro, o mentor dele principal é o Alberto Júnior. Ele é um cara que está no mercado também há bastante tempo, uma grande referência, uma máquina, montou um império dentro dessa área securitária lá na região do Sul e atua no Brasil inteiro também. E ele convidou, né, junto comigo, tem o Rogério da TGL, que é também ligado à parte de consultoria tributária, à parte de seguros, essa parte para mercado médico, cooperativas médicas. O Josusmar, que é lá de São Paulo, que hoje é o atual presidente da MDRT, né, do Million Dollar Roundtable, e o Igor, que é de Portugal, que é um cara que foi um case de sucesso lá em Portugal, porque em 2014, 2013, foram os piores anos do mercado em Portugal, né? Portugal estava quebrada. E esse cara, mesmo no pior cenário do mercado do país dele, ele conseguiu se destacar. E hoje, quando as coisas lá entraram no eixo e estão funcionando muito bem, ele está navegando naquilo que ele plantou lá atrás. Então essa é a grande diferença. E o objetivo foi exatamente esse. Porque o que a gente está vendo muito nesse mercado, né? Muito Instagram bonito e pouca prática. Sim. Muita gente que se diz que é alguma coisa e na verdade um cara, a gente conhece nos bastidores, é vendedor de curso dos milhões que ficou milionário vendendo curso. É o cara que promete o milagre da manhã, mas não ensina que você tem que trabalhar. Então nesse nosso mercado surgiu muito falso profeta, né? Querendo vender a fórmula mágica. Tanto que eu sempre falo, água, limão, gratidão e enganação. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque não existe o caminho dourado para nada. Ele é construído com esforço, dedicação, estudo, técnica, perseverança. E é isso que a gente começou a fazer, porque cada uma dessas pessoas aqui faturam milhões dentro do mercado. E o que acontece é que cada um está colocando o seu ponto de vista naquilo que ele se destacou e foi melhor e como que ele chegou lá.
Então eu falo da minha área sucessória, que eu fui o primeiro brasileiro na nossa literatura a falar de seguros como questões sucessórias, ligada a processos de hold, assim por diante. E ao mesmo tempo aí você tem cada um falando naquilo que funciona. E como são áreas totalmente distintas, então para quem está entrando, para aquela pessoa que quer melhorar, potencializar os resultados dela, aprender com quem vive disso. Porque eu escrevo e falo daquilo que eu vivo há 16 anos. Então é o mesmo caminho de cada um. Então o livro ficou interessante exatamente para essa turma, assim, sabe? Então tá dentro dessa área. E agora, né, pessoal, a gente chamou o Thiago aqui para poder ele fazer a assinatura do meu livro aí, fazer essa dedicatória aí, porque ele pegou também de surpresa aí né, no livro aí, até o Lucas está aqui para filmar aqui, filma para nós aí, Lucas, ó, aqui a gente promessa é dívida. tá aqui. E isso aí, muito bom essa visita, e eu até tenho que perguntar alguma coisa que você comentou enquanto você tá fazendo ainda aí Fala galera, tá gostando do conteúdo? Então já deixa seu like, compartilha e se inscreva no nosso canal. E não se esqueça de marcar o sininho para você receber todas as novidades. Que show bacana. Aqui, ó. Prazerão aí. Tá entregando aí. Obrigado, Thiagão. Aqui, galera, aí, ó. Tá aí, ó. Mostra aí de novo aí. Pra turma toda aí. Pedro. Filma aí, Lucas. Bacana. Muito bom, galera. Isso aí. Vou tirar bastante proveito aqui. Tá Deus continue iluminando aí, Thiago, esse seu trabalho. E pegando num papo aqui que você já estava falando, eu queria, né, que hoje foi vamos dizer assim, um momento surpresa aqui que eu peguei o Thiago de novo, igual foi da outra vez, né, que ele veio conhecer aqui a nova sede da Digital Connect aqui em Brasília. Você falou, né, você faz todo esse planejamento sucessório. E para nossa turma hoje, né, que está acompanhando aqui o Cicast aqui, eu queria que a gente desse um cenário aqui, você que está aí. Você teve agora, você falou que teve nos Estados Unidos, né? Desses últimos 4 meses tive 5. Fazendo lançamento do livro e outras. Livro, reconhecimento, evento também ligado a MDRT, a trabalho. Tenho um outro braço lá também que eu operaciono lá fora também, né? Então foi basicamente tudo isso aí. Bacana. No cenário hoje, político, a gente sabe que teve uma mudança de governo que para algumas pessoas é um pouco preocupante, a questão, né, de preocupação de o Brasil se tornar um país muito do lado da esquerda, e a esquerda é muito controladora em relação a finanças, né? Se vai acontecer ou não, a gente não sabe. Particularmente, Rafael, acho que não vai acontecer. Até porque tem um vice-presidente ali que ele foi da direita, mas a gente vai saber só com o tempo. Mas para essa turma que está preocupada, Thiago, você falou em offshore. É o momento de pensar nisso? Como que estão os seus clientes? Já tem gente que está jogando um pouco de recursos para fora, investindo fora por essa preocupação desse novo governo? O que você tem para passar para a turma? Aí eu falo sempre sem bandeirismo, né? Que é importante fazer uma análise. Acho que até antes de você explicar, você queria que você, porque às vezes a turma que acompanha aqui não sabe. O que é um offshore, né, pessoal? Offshore é da própria, a gente pega da etimologia, né? Fora da margem. Então o que é? É eu criar uma estrutura jurídica, financeira, fora do local onde eu resido. E é totalmente legal, tá? Feito da maneira correta, é legal, né? Nós tivemos aí governos atrás e políticos, personalidades, que usavam para lavar dinheiro, para esconder, para sonegar. Mas ela feita da maneira correta é uma estratégia de operação financeira totalmente pertinente. Agora, é para todo mundo? Não. É igual a hold, é para todo mundo? Não. Eu preciso entender que cada cliente ou cada pessoa tem a sua necessidade. Então a gente tem que fazer adequação. Ela é mais um instrumento dentro daquilo ali. O que a gente tem no cenário, né? A gente tem um cenário que, com certeza, alguns impostos como ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Morte, Doação em Vida. Hoje a gente opera, vou pegar aqui em Brasília, por exemplo, que a média do Brasil é acima de R$1 milhão de patrimônio, 8%.
Nós vamos ter um alargamento desse imposto aí facilmente para 11, 13% nos 2 primeiros anos, é que eu calculo. Mas devido à questão De governo. de governo, já de Porque promessas de campanha. Exato, porque é o seguinte, nem é promessa de campanha, é porque tem um apelo que é o seguinte, poxa, qual que é a melhor maneira de eu aumentar a arrecadação de caixa sem perder voto? Aumentando imposto. E aí eu tenho um argumento que eu vou aumentar o imposto daqueles que têm muito patrimônio, eu tiro dos ricos para dar para os pobres, aquele velho discurso de Robin Hood que a gente vê aí com várias políticas de governo ao longo do mundo que tentam adotar. Então, é uma estratégia do governo melhorar a sua arrecadação de caixa, basicamente isso. E automaticamente os municípios e os estados. Então, gera um efeito dominó. Transmitir propriedade no Brasil e comprar propriedade, os impostos sobre propriedade no Brasil, ainda são um dos mais baixos do planeta. Então, por isso que você vê muito estrangeiro, chinês comprando muita terra aqui no Brasil. Se você for para o interior aqui de Goiânia, se você for do Mato Grosso, você vai ver que tem muito chinês comprando lá, ou muitos fundos estrangeiros, porque ainda é barato. Mais terra rural, né? Exatamente. E aí o que acontece? Nós vamos ter um aumento de imposto. Possivelmente a gente pode ter um aumento sobre tributação de dividendos. Sim. Possivelmente sobre aumento sobre impostos patrimoniais. Tudo com o mesmo recurso. Vai ser de uma vez? Não. Vai ser escalonado, tá? Mas que vai acontecer, vai. E aí que entra o que eu falo para todo cliente meu, ou toda consultoria, ou toda palestra, quando eu dou, que é o seguinte. A gente tem que pensar que o mundo empresarial, a vida nossa financeira, etc., é igual um jogo de xadrez. Eu tenho que antever o movimento, porque se acontecer, eu estou resguardado. Quem vai na frente bebe água limpa. Então, se eu estou utilizando dos tributos hoje, eu vou pagar o que está hoje. Eles vão regredir? Não, eles vão aumentar. Então, quanto mais à frente eu vou ir adotando estratégias. Então, por exemplo, eu preciso levar meu dinheiro para fora do Brasil, patrimônio como offshore? Tem que analisar. Porque você pode fazer, por exemplo, dolarizar um pedaço da sua receita através de corretoras aqui no Brasil. Você tem algumas corretoras que você faz uma operação tranquila. Você abre a conta por aqui, que está reconhecida lá, vai ser declarada no imposto direitinho. Agora, dependendo do volume do meu patrimônio, e se eu tenho pretensões de fincar a bandeira em outros países, aí já é um caso a se pensar. E a gente tem que estruturar. É barato montar uma offshore? Não. A gente pode falar de um custo médio, vai variar aí de 100 a 200 mil reais, quanto mais barato. Eu posso montar sem ser offshore, montar um braço, por exemplo, em Portugal, que é uma parceria que eu faço muito com o Igor hoje. Pode, mas aí tem que ver o tamanho do seu patrimônio. Né? Aí tem os prós e os contras. Por exemplo, financiar um imóvel em Portugal é baratíssimo. A taxa anual de um financiamento em Portugal é de 2%. Nossa, barato. 2% ao ano. Mas, em compensação, a rentabilidade do mercado financeiro lá é muito pequena, porque os juros é muito pequeno. Então, o cara pode trabalhar usando os juros altos do Brasil para pagar a vida dele lá fora. Mas eu tenho que entender que cada necessidade, cada constituição é para uma necessidade. Agora, o que eu tenho que me assegurar? Bom, aí entra a parte dos seguros. A gente vai viver um momento que é mais do que fundamental. Primeiro, porque a reserva gerada dentro do seguro, a reserva técnica, os seguros whole lives, né, que geram provisionamento de matemática financeira de reserva, são intocáveis, indivisíveis e impenhoráveis. Então, tocar naquilo ali é muito mais difícil. Segundo, eu estou tirando das costas do Estado a minha proteção e eu garantindo de forma particular, que é o que tem que ser feito. Ele pode utilizar as apólices para pagar esse spread de imposto alto que vem por aí. Então, no dia que eu não estiver aqui, eu não vou deixar que meus herdeiros sejam ricos e pobres ao mesmo tempo, né? Rico em patrimônio imobilizado e não tem liquidez para tocar. O Estado do Rio hoje permite fazer a venda de patrimônio para pagar imposto. Mas qual que é a lógica disso? Você está depredando o seu patrimônio pessoal para poder pagar imposto? Não foi para isso que você fez. Então, essas estratégias vão garantir isso. E um dos motivos que os braços, né, operacional ali, se acompanhou até uma passada aí um pedaço disso. A gente faz esse estudo para ver a viabilidade econômica para cada cliente. Porque o que serve para você não serve para mim, o que serve para mim às vezes não serve para outro, então é essa adaptação. E falando de cenário político, a gente não sabe hoje, né, 10 de novembro, né, 2022, nós não sabemos nem quem é o nosso ministro da Fazenda ainda. Eu já sei que tem um governo aí com apetite de rombo de caixa. Isso está notório e claro.
atualmente, nesse exato momento que a gente está conversando, Bolsa de Valores, bom, ela já caiu 4%, o dólar subiu 4%. Começou baixo, mas o pessoal agora... Exatamente, taxa de juros sobe. Agora, é um cenário de catástrofe? Não, porque nenhum governo é burro o suficiente para implodir o seu país, né? Então, o que vai acontecer é, eu preciso me garantir em algumas coisas, mas em compensação, as rendas fixas estão pagando muito bem, taxas históricas aí, que a gente tem que aproveitar agora, a imobilização. Então, aonde que eu posso colocar o meu dinheiro? E planejar, uma boa parte dele está estruturado em solo estável, é o que eu tenho que fazer para manter a perenidade daquilo ali. Porque o governo vai e vem, não tem jeito. Eu escutei de um cliente meu que é médico falando disso, Dr. Jedson, lá de Alagoas, e que ele falou assim, olha, a gente tem que, né, nós temos que ser o governante das nossas vidas. Eu não posso delegar para terceiros a minha necessidade de proteção, de educação, de geração de reserva, porque quem constrói o futuro é a gente. Governo vai, governo vem, as pessoas vão precisar ainda comprar sapatos, se alimentar, ter acesso a serviços digitais, eu quero ter energia limpa através da parte solar, eu quero ter uma tecnologia mais avançada através ali da comunicação, independente que governo vai acontecer. Se eu sempre esperar uma oportunidade melhor para fazer acontecer, eu tenho que enxergar nas adversidades ali a maneira de encontrar. Que eu vivo disso há 16 anos, né? Então, exatamente entender que há uma oportunidade ali que pode ser trabalhada para trazer ali uma garantia futura. Né? Então, essa construção toda aí da carreira, da atividade, não veio da noite para o dia. E eu sempre procuro encarar com esse otimismo aí, porque não tem jeito, não dá para depender de receituário governamental para manter a gente, né? É verdade, né? Quem tá esperando aí para se aposentar pelo governo, né? Garanta a sua parte. Pessoal, aqui foi um DCcast rapidinho, né? Que o Thiago tá com compromisso aqui, a gente ainda vai ali almoçar, bater um papo ali rapidinho também, que ele tem que visitar outros clientes aqui. E fica aí os contatos, passa os contatos aí, a gente vai deixar também tudo no nosso, né, os comentários aí para o pessoal conhecer um pouquinho desse trabalho seu. Pode E deixar. também te procurar, porque eu acho que é um momento, como você falou, quem está na dúvida em relação a essa insegurança de momento de governo, né, de se proteger agora, eu acho que passando na hora já de começar a fazer esse planejamento. Sim, fundamental. A gente não falha em planejar, a gente falha em não planejar. Então, né, eu acho que é o momento ideal de aproveitar uma série de situações para garantir aquilo que você vem implantando. Né? Eu queria fazer uma observação aqui, Tiago, que eu lembro quando a gente se conheceu, e eu vou dar uma dica para a turma aqui, porque às vezes você acha que o momento de se planejar é o momento que está tudo bem. E não é, porque quando eu conheci o Thiago, a gente não estava num momento tão bom, a empresa em geral, né? Você que é bom de idade, tem uns 6, 7 anos. Que a gente está falando mais, né? de 7 anos 2015. Já tem 7 anos. Então, naquele momento, era um momento de muita mudança, a gente estava ali perto da crise ali, né? Na crise de 2016. Era o governo Dilma ainda. Justamente. Então, eu vi uma situação, e eu falo para quem for procurar Thiago ou pessoas para fazer um planejamento, primeiro que ele não é rápido. Gente, não vem assim, não é você tem que construir um negócio. A gente vem se organizando aqui, Digital Connect, as empresas, né, os nossos bens aqui, né, da minha família, já tem, eu acho que começou isso daí, quando eu conheci o Thiago, foi no momento que eu, não, tenho que começar a mexer nisso agora. Porque aí você tem que movimentar algumas situações específicas de empresa, de abrir contrato social se você for fazer uma road patrimonial ou uma road empresarial. Sim. Então isso não é do dia para o outro, né? Então você tem que já se precaver na questão de um seguro, porque qualquer momento pode acontecer um imprevisto e você, né, deixar aí um problema para você, para os seus filhos, para sua esposa, seu cônjuge resolver. Então tem que ser uma coisa pensada e não achem que isso tem que ser no momento que você estiver bem 100% financeiramente. Exato. Às vezes, no momento que você não está tão bem financeiramente, talvez é o momento de você começar a sentar e se planejar. Sim. E às vezes não com um valor tão alto, você começa com um valor menor, porque você vai criando o que é mais importante, eu acho que num propósito de você pensar em planejamento, é constância. Sim. Né? E você, Exato. às vezes, numa constância de você começar com um pouco, você vai gerando essa disciplina, porque daqui a pouco
passa os anos, aí quando você vê, você já tá, o meu seguro de vida já que tá a gente fez, já perto aí tá da quase, quitação dele, já perto da tá quitação, pra vocês terem noção, já tá quando eu perto, fiz. 10 anos. Sim. Passa muito rápido, né? Os meninos estavam crianças ainda, hoje já estão uns rapazinhos já, né? Então, Justamente. passa rápido. E é muito legal isso, porque não é no mar tranquilo que eu me programo. Eu tenho que programar exatamente para ontem, porque na hora que eu tiver um mar agitado e se muda alguma coisa, eu estou garantindo a perenidade e continuidade. E até parabenizar você por isso, porque eu sempre falo, né? Eu acompanho vocês aí, falo que comprei você na planta, né? A gente acompanha toda essa evolução da digital, toda a evolução do que você vem fazendo com negócios, o DCCast, então sempre à frente, sempre. Eu nunca vi você falar assim, não, esse ano eu vou segurar porque retraindo. Pelo contrário, o custo da manutenção é muito mais barato do que o custo do recomeço. Então, e o que você vem fazendo agora é colhendo fruto daquilo que você vem mantendo aquela perenidade ali. E parabéns pelas novas instalações, pelo novo estúdio maravilhoso, pela equipe. É muito satisfatório a gente acompanhar a evolução e o sucesso, né, dos clientes e amigos nossos aí, tá? Não, e você faz parte disso, né, Tiago? Porque eu falo para a turma, gente, você chegar em casa e você saber que você tem uma garantia, porque no momento você pode faltar e você não vai deixar aqueles que você mais ama na mão, você não tem noção do que né? Às vezes né, no momento de aperto, de uma situação específica, falei, cara, mas eu sei que eu estou respaldado, porque não só de seguro de vida, mas outros seguros que eu também tenho na empresa, e eu fico, né, imagina, quando eu faço uma viagem, falei, eu sei que pelo menos se eu sair, né, e não é isso que a gente viaja para ir com segurança, voltar com segurança para as nossas famílias e também para a nossa empresa, mas se acontecer um imprevisto, eu vou tão tranquilo na viagem, falei, cara, porque eu não quero ficar me remoendo no caixão lá e saber que eu deixei um bocado de pepino aqui para colaborador, para esposa, para filho. Exato. E até falo isso para a turma aí da Digital Connect aqui, que realmente a gente pensa tudo isso na hora de fazer. Até às vezes a gente faz, por exemplo, até em empréstimos que a gente faz de banco, a gente coloca também um seguro garantia, já pensando nisso, porque a gente pode faltar. Só que eu não quero deixar faltar para aqueles que vão ficar aqui, né? Não, porque exato. A vida continua. Posso ser egoísta, vou aproveitar só aqui eu e acabou, sair daqui, se vira quem tiver. Não, a vida continua para aqueles que estão e a gente quer ser lembrado de uma forma boa, né? Para a gente poder saber que eles estão aqui tranquilo e se a gente precisar estar em outro momento ali, outra dimensão, a gente também está tranquilo, sabendo que fez um bom trabalho aqui. Não, com certeza. E agradeço sempre aí. E próximo livro eu volto aqui de novo. Beleza, obrigado pelo livro. E onde o pessoal te encontra aí nas redes? Olha, no @Thiago sem H, Melo, M de Maria, D de dado, R de rato, T de tatu. Então, Thiago Melo, MDRT. Lá tem acesso a todas as mídias, site, aonde encontra o livro. Fica mais fácil procurar por lá. Vai ser um prazer. E querendo atendimento também, a gente está aqui para isso também. Bacana, galera. Obrigado em mais um DCCast. Um abraço aí para todos e até o nosso próximo episódio. Até mais. Deu presente e ganha presente. Isso aí, André. Chique demais, velho. Peraí. Vai fazer um ciúme danado nos nossos outros convidados, mas é porque... o primeiro que eu fiquei de olho aqui, ó. Foi o primeiro. Já vai lá pro escritório lá, ó. Poxa, muito obrigado. Primeira canequinha aí. Muito obrigado. Muito chique. Nosso primeiro presente da caneca do DCCast, que vai pro nosso primeiro... Será muito utilizado e vai lá pro meu escritório lá. Isso aí. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo aí, gente. Obrigadão. Valeu, galera. Até mais.